Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Bienvenidos a todos los que vienen participando de nuestras ya clásicas reuniones de los jueves y bienvenidos también a todos los que vienen por primera vez y se acercan a nuestro instituto. Voy a presentar al expositor de hoy, que es Ricardo Marcelo Fonseca. Es abogado, licenciado en Historia por la Universidad Federal de Paraná, Brasil, doctor en Derecho por la misma universidad, postdoctor de la Università degli Studi di Firenze, con una tesis que ha dirigido Paolo Grossi. Es profesor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, profesor asociado del Departamento de Derecho Privado de la misma universidad, profesor visitante de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Florencia. Es especialista en Historia del Derecho, Teoría del Estado y Filosofía del Derecho. Actualmente es rector de la Universidad Federal de Paraná. Sus áreas de investigación son las cuestiones metodológicas de la historia del derecho, la cultura jurídica, la circulación de ideas, la historia de la enseñanza del derecho, la crítica de la subjetividad moderna en torno al pensamiento de Michel Foucault, la teoría de la historia, entre otras áreas de investigación. Y ha renovado la historia del derecho brasileño al incorporar el pensamiento de Paulo Grossi y Antonio España en la Academia Brasileña y Latinoamericana. El doctor Fonseca se referirá a tradições jurídicas e traduções culturais, o lugar do centro e da periferia na historia do direito, que traducido al castellano es tradiciones jurídicas y traducciones culturales, el lugar del centro y de la periferia en la historia del derecho. Muchísimas gracias, Ricardo Marcelo, es un honor para nosotros tenerte acá en el instituto. Tenés 20 minutos para exponer. Viviana, Sí. si me permitís también, me quiero sumar a la presentación, que estaba, creo que Ricardo Marcelo está al tanto de que estaba contrarreloj, pero no me quiero privar del placer y del enorme honor de presentarte, siendo como sos además miembro correspondiente de nuestro instituto. Esto es una de las cosas que también tenemos que decir, y veo que has traído, como decimos en la Argentina, a una buena barra brasileña. Lo veo a Gustavo Siqueira, Gregorio Ripka, bueno, Alfredo Flores, que siempre está con nosotros, pero hay otros más que también te van a escuchar después en la grabación. Pero como esta grabación y esta actividad se extiende no solamente a la comunidad argentina y brasileña de historiadores del derecho, sino a buena parte de América Latina y de Europa, me veo en la obligación de hacer una presentación complementaria a la de Viviana, al margen de confesar que, o aclarar que no es la amistad profunda que nos une la que hace que diga lo que vaya a decir, sino son tus méritos extraordinarios, méritos que también es necesario que la Academia Hispanoamericana tenga en cuenta, porque Ricardo Marcelo tiene una densidad de pensamiento y de reflexión histórico-jurídica que lo pone en su madura juventud en el papel de indiscutible maestro iberoamericano de la historia del derecho, con una producción intelectual muy consistente, muy interesante, en la que tengo que confesar una cosa que seguramente los amigos, colegas y discípulos brasileños van a coincidir. Algo que nos trae un pequeño disgusto o un cierto disgusto, que tu enorme vocación cívica y tu dedicación
a la actividad académica y profundamente cívica que te ha llevado actualmente a estar en el rectorado de la Universidad Federal de Paraná y en la dirección de ANDIFES, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior Federal de Brasil, nos prive de estar con mayor producción intelectual. O sea, la dedicación a la vida cívica, que es tan importante, tan trascendente, nos priva más Ricardo Marcelo, historiador del derecho. Bueno, pero bueno, así son las cosas y el Brasil te lo agradecerá y el mundo académico brasileño te lo agradecerá. Los historiadores del derecho no te lo vamos a agradecer tanto. Pero les voy a decir a quienes no conocen su producción en el mundo hispanoamericano que además de consultar autores europeos muy distinguidos, autores norteamericanos, Ricardo Marcelo es uno de los títulos que no pueden faltar en la biblioteca de un historiador del derecho en Iberoamérica. Así que, Ricardo Marcelo, muy agradecido, muy contento, y el piso es tuyo, como gusta decir Viviana. Bueno, muchas gracias. Y antes de pasarle el piso a Ricardo, quiero decir que otro autor cuyas obras no pueden faltar en la biblioteca de nadie que se precie como historiador del derecho, como es el doctor Eduardo Martiré, me acaba de llamar para pedir disculpas que no se puede conectar porque no tiene conexión a internet. Así que Ricardo, Marcelo, te transmito el saludo del doctor Eduardo Martiré. Y ahora sí, le pasamos el piso a Ricardo Marcelo, le damos 20 minutos para que exponga, finalizados los cuales abrimos un espacio de comentarios y preguntas. Ricardo, yo te voy a avisar cuando se esté terminando el tiempo y volvemos a ingresar con el mismo link todos. Así que abrite tu micrófono, adelante. Ok, eu preciso, antes de tudo, agradecer esse gentilíssimo convite da Viviana, bem como sua apresentação. Preciso agradecer demais ao amigo Ezequiel Abássolo pelas suas excessivamente generosas palavras. Certamente é, sim, a amizade que fez ele carregar no peso dessas palavras tão gentis. E quero dizer, Ezequiel, que eu acho que não há pessoa no mundo mais do que eu mesmo que estou já contando os dias. Eu estou como aquele presidiário que fica a cada dia descontando, né, o calendário que vai passando para que eu termine as missões de gestão que hoje eu tenho e volte àquela minha velha vida que você, durante tanto tempo, caminhou e acompanhou, como o Gustavo e o Alfredo e tantos que estão aqui, para fazer aquilo que eu efetivamente gosto, tenho prazer em fazer, que é estar em contato com os meus amigos, discutindo com os meus amigos e escrevendo mais do que estou conseguindo fazer agora. Eu tenho mais 10 dias de presidente da ANDIFES, que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais Brasileiras, e mais 1 ano e meio de reitoria na minha universidade. Então, logo, logo, a vida vai voltar ao normal. Mas, ao agradecer, eu preciso fazer um registro de satisfação, de ver tantíssimos amigos, né, vários brasileiros. Eu me permito fazer o registro por todos os brasileiros do querido Gustavo Siqueira, que me assiste lá de Harvard. É um prazer imenso poder revê-lo. O meu abraço também ao Alfredo Flores, querido amigo, e faço o registro também da satisfação de ver aqui no dispositivo o professor Alejandro Agüero. Mas mando o meu abraço a todos e todas que, enfim, tiveram a gentileza de estar aqui nessa tarde para poder me ouvir um pouquinho. Eu peço desculpas aos colegas argentinos, porque vou falar em português. Mas eu vou falar num português muito devagar, despacio, para colocar, sobretudo, eu acho que as principais questões, os problemas que estão me movendo ultimamente nesse tema.
das relações entre as tradições jurídicas e as traduções culturais, e naquilo que isso nos causa novos olhares, novas possibilidades na reflexão que temos sobre centro e periferia, que creio que nós todos aqui na América Latina temos isso muito presente, né? O tema da periferia, do centro, etc. Eu acho que esse tema das tradições jurídicas e das relações entre as tradições jurídicas é um tema muito central para os juristas em geral, mas para o historiador do direito em particular. Hoje, na verdade, nem é necessário ser um historiador do direito para a gente se ver um pouquinho nessas reflexões comparativistas que tentam mostrar a adaptação ou os diálogos possíveis entre o direito alemão aqui no Brasil, o direito norte-americano, em outros países, etc. É um tema do dia a dia para qualquer jurista. Mas eu acho que quando nós pensamos nessa ideia da transferência ou do diálogo entre tradições jurídicas no espaço, mas, sobretudo, no diálogo entre as tradições jurídicas no tempo, o historiador do direito é o interlocutor privilegiado. Eu me permito aqui fazer uma resenha, vários de vocês já me ouviram falar sobre isso, de como que os juristas têm feito isso, para, a partir daí, apresentar, enfim, os problemas de pesquisa que eu tenho levado adiante. Nós, juristas, nos lembramos, em primeiro lugar, da noção de recepção. A recepção da tradição jurídica, sobretudo do direito romano, né, no nosso Ocidente. Os romanistas, e, enfim, né, civilistas em geral, mas não só, trataram muito da questão da recepção, a recepção do direito romano na Idade Média, a redescoberta do corpus iuris civilis, mas também uma nova redescoberta na época do Renascimento, no humanismo jurídico, a redescoberta na época dos usos modernos, uma outra redescoberta no século XIX, sobretudo a partir de Savigny, depois da pandectística alemã. Parece que a recuperação do direito romano, sobretudo no âmbito do direito privado, é alguma coisa que sempre compôs um pouquinho esse raio de preocupações. Todavia, eu creio que a noção de recepção, tal como ela vem sendo tratada, sobretudo pelos romanistas, ela já se desgastou bastante. A ideia que, pelo menos nos professores de direito romano brasileiros, é muito comum, no sentido de que o direito romano deve ser tratado como se fosse uma pedra preciosa do passado, algo único, algo atemporal, e que nós precisamos recuperar na sua pureza, né? Pois bem, isso, para um historiador do direito com algumas mediações metodológicas, se torna uma afirmação absolutamente anacrônica e dispensável. Nós temos que ver, naturalmente, não só o direito romano dos romanos, mas cada apropriação que foi sendo feita na Idade Média e depois, como algo que tem condicionamentos que são próprios das próprias condições históricas de cada momento. Ou seja, nós temos que pensar historicamente e nunca anacronicamente. Houve outras tentativas de pensar essa relação entre as tradições jurídicas além da noção de recepção. Uma muito conhecida é a noção de transplante jurídico, que foi levada adiante, ou ficou muito conhecida por um autor escocês chamado Alan Watson, que fez um livro em 1974 sobre, precisamente, os legal transplants, né, os transplantes jurídicos. Todavia, ele imaginava essa categoria como algo também um tanto quanto desprendido, não só do tempo, mas das próprias circunstâncias culturais, de onde um determinado sistema jurídico era produzido e aonde ele era recebido. A ideia de transplante jurídico pressupunha que um determinado corpo de ideias, de teorias, pudesse sair de um lugar e ser colocado tal qual em outro, uma movimentação de sistemas jurídicos. Foi uma ideia que sofreu
muita crítica. Eu relembro aqui, em particular, do professor da Universidade Sorbonne, Pierre Legrand, que entrou numa polêmica direta com a Anne Watson, falando sobre a impossibilidade de transplantes jurídicos. A movimentação ou diálogo entre culturas jurídicas envolve sempre mediações que são próprias de cada cultura. Bom, diante dessas limitações, aquilo que eu, não por primeiro, naturalmente, tenho trilhado e tentado fazer nesse tema é explorar o tema da tradução. O tema da tradução. Ou seja, de que modo determinados lugares traduzem determinadas teorias jurídicas, sistemas jurídicos, que são de outros lugares ou de outros tempos, né? E aí eu faço uso de alguns dos próprios teóricos da tradução, já que a teoria da tradução, no âmbito da linguística, tem, de fato, uma riqueza teórica bastante acumulada. Eu lembro, por exemplo, do conhecidíssimo semiólogo italiano Umberto Eco, que num livro dedicado exclusivamente à tradução, chamado Dire quasi la stessa cosa, dizer quase a mesma coisa, ele fala muito como a tradução está sempre sob o signo da negociação. Na verdade, traduzir alguma coisa significa, de certo modo, negociar o sentido e, portanto, alterá-lo. É um pouco a mesma intuição de George Steiner, no seu After Babel, depois de Babel, onde, no fundo, ele fala que o próprio uso da própria linguagem significa traduzir significados, a tradução como inerente à própria linguagem, na sua própria língua, quanto mais em outras línguas. E relembro de um professor da Universidade de Jerusalém, chamado Cyril Aslanov, que chega ao ponto de falar da tradução como manipulação. Todo tradutor seria um manipulador num certo sentido. Isso nos relembra aquele adágio italiano, que todos nós já ouvimos em algum momento, tradutore traditore, que tem a mesma raiz. Todo tradutor seria um traidor. Eu tentei explorar muito essa questão da traição, inclusive, né? Nesse tema do transplante ou da tradução de sistemas jurídicos. Eu examinei, por exemplo, algumas passagens do jurista brasileiro do século XIX, Augusto Teixeira de Freitas, que era considerado o grande jurista do século XIX aqui no Brasil, que foi encarregado do primeiro projeto malogrado de codificação civil, mas que antes desse projeto de codificação civil fez um documento em 1857 chamado Consolidação das Leis Civis, que se propunha a ser uma compilação daquilo que existia previamente em termos de direito civil. Seria um trabalho preparatório antes da codificação. Pois bem, o Teixeira de Freitas, nessa consolidação, que usava uma linguagem codificada, ele fazia essa compilação na forma de códigos, artigo 1º, artigo 2º, com preceptivos, objetivos, etc., embora o direito privado vigente no século XIX, pré-codificação, não tivesse muito essa natureza, era muito das ordenações filipinas, portuguesas, etc. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que quando o Teixeira de Freitas faz essa operação, fica claro que ele estava não só manipulando, mas traindo aquele legado jurídico europeu e português que ele dizia estar consolidando. Na verdade, ele inventava em grande medida, e eu usei o tema do domínio para demonstrar isso, vários aqui dos amigos já me ouviram falando sobre esse tema, para mostrar que as referências que ele tinha com relação ao tema do domínio no direito brasileiro pré-codificado praticamente nada tinham a ver com aquilo que ele consolidou nesse documento chamado A Consolidação das Leis Civis. Ele inventava. Ele, na verdade, estava sendo um legislador
um manipulador traidor, um tradutor traidor. Se a gente vai adiante um tanto nessas intuições, bem, a gente percebe que o próprio tema da tradução ele não é alheio ao historiador, né? Eu cito aqui um historiador inglês e um historiador francês muito conhecidos que trabalham intensamente com o tema da tradução. O inglês é o Peter Burke, né, que fala sobre os regimes de tradução cultural. Ele trata de tradução cultural, sobretudo na primeira modernidade, e se concentra muito nesse tema tradução, chegando ao ponto de dizer isso, que praticamente todo historiador, no fundo, é um tradutor. É um tradutor de outras épocas, de outros tempos, né? Aquilo que ele busca fazer, no fundo, é dar um significado aos seus próprios contemporâneos a uma linguagem que não é sua, porque é uma linguagem que é do passado. Um outro historiador francês, chamado Roger Chartier, também tem uma série de livros sobre as questões de edição e tradução. Eu estou agora, precisamente nesse momento, vendo um livro dele que eu ainda não conhecia, sobre edição e tradução, onde esse tema, também na história moderna, é tão central para o historiador. Na nossa historiografia jurídica, isso tem sido bastante utilizado. Eu preciso dizer a vocês que eu tive acesso em primeira mão a uma resenha feita por Giovanni Casetta, agora professor na Universidade degli Studi di Firenze, né? Antes ele era de Ferrara. Uma resenha do último livro de Carlos Petit, o livro Outros Códigos, em que basicamente a tônica da resenha do Giovanni Casetta sobre o livro de Costa é a questão da tradução. Lá em Florença também, Pietro Costa, me parece, vai muito nessa linha. Ele tem um texto bastante conhecido de teoria da história do direito, onde ele fala que todo historiador é um hermeneuta, mas, no fundo, todo historiador é também um tradutor. Preciso ainda relembrar que lá no Instituto Max Planck de Frankfurt, né, há uma preocupação, me parece, também bastante grande sobre isso. No ano de 2014, Thomas Duvin organizou uma edição no livro sobre entanglements, esses entrelaçamentos das tradições jurídicas. Esse é um tema que eles estão se ocupando, de modo que parece que isso está um tanto consolidado no nosso arco de preocupações e de interpretações, sobretudo para aqueles historiadores e historiadoras do direito que pensam, enfim, a nossa disciplina para além de um marco estritamente europeu, ou, se preferirem, usando a linguagem do Max Planck, que pensam em termos de direito global. Porque qual que é aqui a grande questão, e é isso que eu gostaria de enfatizar, e estou vendo, Viviana, que o tempo já quase chega ao fim, então eu vou para as minhas conclusões. É que se a gente leva adiante essas intuições sobre o fato de que nós operamos, na verdade, sobretudo nós, historiadores do direito, no âmbito da tradução, nós temos que começar a relativizar, tal como faz o professor colombiano Diego López Medina, relativizar aquelas dicotomias que nós estávamos habituados, como, por exemplo, um polo produtor do direito, no caso a Europa, os Estados Unidos, um polo receptor do direito, no caso a América Latina, né? Aquele que idealiza, aquele que consome. Portanto, a gente tem que colocar um pouco de lado a dicotomia, me parece, entre centro e periferia. O que é centro, se a gente começa a ver as coisas assim? Até porque não existe exatamente uma unidade do próprio pensamento jurídico europeu, né? Se a gente olha para ficarmos apenas no século XIX, aquilo que acontece na França vai ser bastante diferente daquilo que acontece do outro lado do Rio Reno, na área germânica. Mas mesmo
mesmo do lado de cá, do Rio Reno, por assim dizer, aquilo que acontece na França, ou acontece na Itália, acontece na Espanha ou em Portugal, está num permanente processo de cópia, de adaptação, de tradução, que vão sendo feitas a partir de circunstâncias e de vicissitudes muito específicas, às vezes a partir de interesses que são próprios da época. A tarefa do historiador do direito, portanto, nesse caso, é desvendar as circunstâncias empíricas, específicas, pelas quais um determinado sistema jurídico, e quando eu falo sistema jurídico, eu digo uma ideia de codificação, uma determinada teoria jurídica, né, uma determinada versão do constitucionalismo, seja lá o que for, as condições pelas quais elas são lidas, adaptadas, enfim, traduzidas num determinado contexto. Isso, portanto, faz com que quebremos, inclusive, em certa medida, essa grande dicotomia que nós estamos tão acostumados a trabalhar entre pensamento jurídico europeu e pensamento jurídico latino-americano, ou pensamento jurídico brasileiro, etc. Na verdade, existe uma intercambialidade aqui bastante rica e cujos detalhes, cujas peculiaridades, creio, podem ser desvendadas, sobretudo, por um trabalho de história do direito. Eu concluo falando de um texto que escrevi agora e que mandei aos Quaderni Fiorentini, que vai sair agora no segundo semestre, um volume todo dedicado à memória de Paulo Grossi. Paulo Grossi, que, como todos sabemos, faleceu em julho do ano passado. Se completou basicamente um ano da sua morte agora recentemente. E esse volume todo dedicado a ele, nele, a convite do editor, eu fiz um texto em que eu faço esse questionamento, além de relembrar o maestro. Afinal, Paulo Grossi serve para nós na América Latina? E pego duas categorias. A categoria de pensamento jurídico, pensiero jurídico, e a categoria de absolutismo jurídico, que, respectivamente, são coisas muito europeias, né? Muito italianas. Grossi se baseia na ideia do pensamento jurídico a partir de um cenário de reflexão de universidades instaladas já há séculos na Itália e com faculdades de direito consolidadas, juristas importantes, para lhe dar uma densidade importante e uma centralidade na sua leitura histórico-jurídica. Por outro lado, a noção de absolutismo jurídico, que, como todos sabemos, tem a ver com a retomada pelo Estado, a partir do momento revolucionário, do monopólio da produção do direito, né? A ideia de absolutismo jurídico tem muito a ver com essa capacidade do Estado em centralizar, pela lei, a produção do direito e fazer códigos. Então, a pergunta que eu me fiz é, num lugar como o Brasil, em que não tínhamos universidades no século XIX, em que tínhamos só 2 faculdades de direito, muito precárias, inclusive, até metade do século, pelo menos, em que tínhamos poucos juristas efetivamente relevantes, sobretudo na primeira metade do século XIX. Como pensar e operar com a ideia de pensiero jurídico, pensamento jurídico? E no Brasil do século XIX, que não codificou o seu código, não codificou o seu direito civil, né? O Código Civil brasileiro será só de 1916. Quer dizer, como que nós poderíamos operar nesse país tão grande que era o Brasil, né, com dificuldades de fazer chegar, inclusive, as suas ações administrativas nas províncias? Como que nós vamos operar com a noção de absolutismo jurídico? Bom, eu não vou falar tudo sobre o que escrevi, só quero dizer que a minha conclusão é que, sim, o pensamento ou essas categorias de Paulo Grossi são muito operativas, são muito importantes, são muito centrais, mas que, naturalmente, para que elas sirvam para nós, brasileiros, como para nós, latino-americanos, nós temos que fazer uma tradução bastante específica a partir das circunstâncias locais que recebem e operam com essas ideias que, porém, continuam sendo bastante
frutíferas, né? Quer dizer, é uma proposta, portanto, que a partir desse diálogo entre os vários polos que estão em diálogo no sistema jurídico, a gente pode tirar algumas conclusões, superando, portanto, noções como recepção, transplante, e revendo noções como de centro e periferia nesse nosso estágio latino-americano. Viviana, foi o que eu consegui fazer em 20 minutos. Eu lhe agradeço e fico aqui à disposição para a nossa conversa a partir de agora. Muchísimas gracias, Ricardo Marcelo, por haberte ajustado tanto al tiempo. Y vamos a terminar esta parte del Zoom y vamos a volver a ingresar. Así hacemos la parte de comentarios y preguntas, que seguramente va a haber un montón, porque es un tema muy polémico y en el que seguramente muchos quieren opinar y hacer comentarios. Así que salimos y volvemos a entrar en unos minutos. Hasta luego. Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte de la charla del doctor Ricardo Marcelo Fonseca. Abrimos el debate para las preguntas, los comentarios, así que les pedimos por favor que vayan levantando las manos y que por favor acoten la pregunta, y al doctor Ricardo Marcelo Fonseca que también acote la respuesta para poder que puedan preguntar y participar todos los que quieren. Bueno, ahí vemos una pregunta de Alejandro Agüero. Le pido por favor a todos los que expongan o que intervengan, que por favor se presenten para el resto. Gracias, Alejandro, adelante. Alejandro, desmuteate. ¿Me escuchás? Bueno, muchas gracias. Soy Alejandro Agüero, profesor de Historia del Derecho. No sé si tengo un problema. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Ah, ok. Bueno, quería agradecer a Ricardo por esta exposición y hacer dos comentarios breves. Uno sobre pensamiento jurídico. Claro, en el planteamiento que nos ha hecho, parece que la idea de pensamiento jurídico está relacionada con la presencia de facultades de derecho, con el estamento de juristas, pero también, digamos, pensamiento jurídico puede pensarse, puede entenderse también como saber normativo, en clave de, digo, la noción gaussiana podría reinterpretarse a partir de las cosas que ha hecho Thomas Dewey últimamente sobre la idea de normative knowledge, que quizás no exigen una presencia de facultades de derechos ni de juristas, sino que simplemente apuntan a la condición de conocimientos normativos dentro de comunidades epistémicas. Y en este caso sería una noción que a lo mejor funciona, quizás es más versátil que la versión de Grossi de pensamiento jurídico, y podría funcionar incluso para un contexto como el del Brasil colonial. Esta es una parte. La otra parte, pensando ya en una historia del derecho latinoamericana, y yo entiendo que la noción, la oposición centro y periferia merece ser revisada, en su momento matizada, debe ser matizada, pero creo que también para una importante, porque Latinoamérica ha sido periferia en muchas cosas. Era periferia cuando los imperios tomaban decisiones activas y a las poblaciones criollas, y después siguieron siendo periferias en un sistema de mercado global en el que su inserción en el mundo global, de la economía global, fue como productores de materia prima en clara desventaja de las balanzas comerciales. Y en este sentido, gran parte de las trasplantes, traducciones, como querramos llamarle, de leyes, tuvieron que ver con esa reorganización del sistema global de comercio
Y en este sentido me parece que nuestros países han ocupado un papel periférico que no tenemos que olvidar. Creo que seguimos de alguna forma teniendo que dar todavía cuenta de por qué estamos en ese lugar periférico y por qué a veces como países nos vemos obligados a adoptar determinados ordenamientos que vienen como semi-impuestos, ¿no? Y no sé si comparte esta opinión, Ricardo. Muchas gracias. Viviana, já eu Sí, respondo. sí, sí, Ok. responde, sí. Obrigado. Agradeço demais ao professor Alejandro Agüero, que, como sempre, faz reflexões importantes, e são muito centrais aqui. Vamos lá. Claro, quando eu falei do pensamento jurídico, eu estava me referindo ao pensamento jurídico tal como Paulo Grossi hoje, ou enfim, né, na sua trajetória, o maneja na historiografia jurídica. Ou seja, a ideia de que estudar a reflexão dos juristas é alguma coisa fundamental, não apenas como, digamos, um aspecto periférico, como um efeito daquilo que nós chamamos de fenômeno jurídico, mas alguma coisa que, de certa maneira, é a espinha dorsal da reflexão do direito. Nesse sentido, para ele, os grandes juristas, os juristas com densidade, né, os juristas catedráticos, eles são fundamentais, né? Não por acaso, em Grossi, ele fazia muito uso como fontes do pensamento, do verdadeiro pensamento de grandes juristas italianos, Ascarelli, enfim, tantos, aquilo que ele chama das prolusioni, ou seja, a aula inaugural, a aula magna, que eventualmente ele pudesse dar um curso, porque isso tem um sentido muito forte na academia italiana. Então, assim, esse sentido de pensamento jurídico em Grossi é muito teórico, é muito acadêmico, né? E a universidade, ou o saber do jurista universitário, claro, né, sobretudo a partir do momento que as universidades se consolidam, é bastante central para ele. É nesse sentido que eu acho que ele fez aqueles 2 volumes chamado La Nobiltà del Diritto, né? A nobreza do direito, onde ele tenta radiografar o pensamento jurídico, sobretudo de autores italianos. Mas eu acho que a sua observação, Alejandro, tem todo sentido, porque a gente não pode achar que direito seja apenas isso, né? Eu acho que, na verdade, o que o Grossi estava querendo fazer era ter um approach crítico contra aqueles que viam o direito apenas como regra formal, como lei, né? E ele tenta resgatar, por assim dizer, né, o recupero, como ele não cansa de dizer, uma certa dimensão mais ôntica do direito, né, no pensamento, porque esse seria um sintoma, e aqui eu só estou falando do Grossi, naturalmente, né, um sintoma muito forte daquilo que ele entendia como pensamento jurídico. Eu só falo isso, né, para localizar um pouquinho porque eu quis debater o penseiro jurídico do Grossi, né? Era um texto sobre o Grossi e era uma coisa assim. Se a gente fala em penseiro jurídico, do jeito como o Grossi falava para o século XIX italiano, é muito diferente do que aconteceu no Brasil. Então assim, a pergunta, isso vale a pena a gente estar trilhando esse caminho no Brasil? É isso que me moveu. Mas eu não poderia estar mais de acordo contigo, né? Quando a gente fala assim, a gente tem que estar prestando atenção em outras coisas. E isso vale muito para uma realidade, sobretudo como a nossa, creio, né? Quando eu penso no direito brasileiro, que era praticado, sobretudo, de uma forma não erudita, de uma forma, né, muito ligado ao poder local, né, consuetudinária, se a gente não presta atenção no direito como uma ordem normativa com outras características, a gente perde muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, veja que mesmo uma ordem local precária, né? Aqui o nosso colega Luiz Fernando Lopes Pereira, ele analisa muito
o direito das câmaras. As câmaras são a unidade administrativa básica das cidades, né? E às vezes são vilas, e essas câmaras têm um direito muito rústico, mas um direito que quer fazer referência sempre, ainda que erre, ainda que faça de um modo inapropriado, mas eles querem trazer a legitimidade àquilo que eles fazem de um modo rústico, a partir de um direito culto. Então, eles citam autores ou citam fórmulas, às vezes erradamente, mas isso tem um peso, porque isso dá legitimidade àquilo que eles estão fazendo. O Antônio Manuel Espanha escreveu nos Quaderni Fiorentini, em 2006, um texto, o que é e no que consiste, esse é o título do texto, o que é e no que consiste o direito colonial brasileiro. Um direito inculto, um direito sem universidades, um direito sem pensamento jurídico, né? E ele entra exatamente nesse argumento, né? Quer dizer, a gente tem que olhar o modo como as ordens normativas funcionavam naquele momento, século XVII, século XVIII, no Brasil, certamente para a América Latina não vai ser muito diferente, e ver a juridicidade disso, né? Então, assim, quero dizer, a gente está completamente na mesma página. Mas eu realmente continuo achando que nós, no Brasil, importamos a ideia da codificação, se nós adotamos um sistema constitucional com divisão de poderes, com rol de direitos individuais, etc., esse referente, que é um referente que está muito presente no pensamento jurídico europeu, ele é um referente importante para nós também, né? Porque, colocando as coisas no seguinte sentido, eu preciso ver em que condições nós, aqui no Brasil ou na América Latina, traduzimos esse pensamento e o fizemos aplicar, às vezes de um modo tão peculiar, tão local, às vezes tão injusto, inclusive, né? Mas a partir daquele referente no pensamento jurídico. Então, ainda que nós tenhamos um pensamento jurídico ralo, rarefeito, né? Que acredito que é o que tínhamos no Brasil do século XIX, o modo como nós estávamos fazendo esse diálogo, essa tradução com os europeus, me parece um problema de pesquisa ainda de primeira grandeza. E quanto ao termo centro e periferia, aí você me adverte de uma coisa que você tem toda a razão. Eu acho que esse é o grande perigo, sobretudo nos tempos em que vivemos, de eu ser mal compreendido, assim, né, e de eu ser atacado, inclusive, quando eu falo dessas coisas, quando eu falo de relativização de centro e periferia, né? Hoje os estudos decoloniais estão em alta, hoje, né, enfim, eu acho que fica cada vez mais evidenciado, lhe dando razão mais uma vez, como as partes periféricas do mundo, inclusive do ponto de vista cultural e não apenas do ponto de vista econômico, acabaram sendo bastante espoliadas, né? Mas o que eu tenho em mente quando eu falo sobre a relativização de centro e periferia na verdade, fugir de um outro problema, né? Porque eu acho que quando nós vemos os juristas, sobretudo das disciplinas dogmáticas aqui no Brasil, eles têm muito a ideia de que o direito brasileiro é uma cópia, é uma mímese do direito europeu, né? Nesse sentido, a gente seria completamente periférico, a gente seria completamente um lugar de recepção de teorias jurídicas, a gente seria passivo, né? E não acho que somos, né? Agora, por outro lado, tem uma série de estudos, inclusive no âmbito da história do direito aqui no Brasil, que tentam praticamente fazer um acento excessivo a uma suposta originalidade brasileira, que chega ao ponto, inclusive, de negar o legado jurídico europeu, aliás, o legado cultural europeu, como se fosse algo monoliticamente dominador e mau, né? Eu acho que essa segunda perspectiva ela precisa ser matizada um tanto, né? É claro que, sobretudo num país como o nosso, que tinha a escravidão negra, que tinha os indígenas dizimados culturalmente, sobretudo, essa é uma reflexão importante, né? O que aconteceu com essa cultura e para onde que ela foi, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai poder negar, né, que aquilo que se transformou o sistema jurídico brasileiro
a partir, sobretudo, da sua independência no século XIX, teve como referente todo um sistema que foi feito no norte do mundo. Como eu disse antes, um direito codificado, bom, um direito legislado, um dado sistema de fontes, um sistema constitucional, um certo modelo de Estado, uma certa ideia de direitos individuais, depois direitos fundamentais, direitos humanos, como queira, que nós aderimos e nós usamos. Então, aqui de novo, né? O problema está em ver como que nós fazemos os nossos direitos, a linguagem dos nossos direitos diferente daquilo que os europeus vieram a fazer, né? Eu quero dizer o seguinte: os europeus, por exemplo, não são os donos dos direitos, do discurso dos direitos humanos, né? Nós, latino-americanos, às vezes, praticamos, inclusive no âmbito da teoria jurídica, os direitos humanos de modo muito mais fértil que os europeus. A época do totalitarismo, na metade do século passado, nos anos 30 e 40, eles tinham anulado praticamente a linguagem dos direitos. Aqui, na América Latina, não foi exatamente assim. O México, no início do século XX, trouxe uma linguagem nova de direitos sociais, que era desconhecida no norte do mundo. Então, eu quero dizer, é esse movimento de tradução e de retroalimentação que faz com que aquela primeira ideia daquele que produz e o outro apenas aquele que recebe tenha que ser relativizada. Mas eu te agradeço mais uma vez, porque o que você diz é muito importante, porque eu não posso nunca dar a impressão que, quando eu falo vamos relativizar a ideia de centro e periferia, que eu estou negando toda essa evidência histórica, no sentido de que nós, na América Latina, mas em tantos outros lugares periféricos do mundo, né, acabamos sendo espoliados, dominados, né, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista cultural. Eu tento fazer uma, né, como dizem os italianos, uma sfumatura, né, uma certa, assim, buscar no meio dessas teorias uma certa sutileza, mas você tem que tomar cuidado para não ser acusado do sujeito que está, poxa, né, está querendo nos transformar em europeus. Não, né? Só estou dizendo que há uma complexidade nesse processo. Bueno, muchas Obrigado, gracias. Alejandro. Tenemos dos preguntas más, por eso les pedimos, por favor, que sean muy concretos con las preguntas y a Ricardo que les respondas, porque si no se nos va a acabar de vuelta el tiempo. Alfredo Flores, adelante. Bueno, ¿me escuchás bien, Viviana? Perfecto. Estamos. Bueno, primeramente es una alegría poder compartir con Ricardo ese momento acá en ese evento que organizado por INIDE. Yo haré un comentario breve y una pregunta en portugués. El primer comentario sería, para efectos del público hispanohablante, que hay un importante artículo de Ricardo Fonseca que lo escribió en inglés, que salió en la primera edición de la revista História do Direito, que se publicó en Brasil en 2020. Entonces sería importante, a partir de eso, paso ahora a hablar com Ricardo. Ricardo, é uma alegria estar aqui contigo. Eu comentava, aproveitando então esses vários elementos que tu apresentaste, comentávamos no congresso que tivemos em 2020, aqui nesse ano de 2023, em março, com a Viviana e o Ezequiel, a respeito dessa publicação que foi feita, paradigmático, eu entendo, no bom sentido, como um texto feito em língua inglesa para ter larga divulgação, que eu recomendei a versão portuguesa ser publicada, né, que seria muito importante, e agora penso, deveria se fazer uma versão em espanhol também, eu me coloco à disposição se for o caso, né, porque o professor Ricardo apresenta algum desses elementos, já alguma base desses elementos ali, de uma forma organizada, como manifestou hoje na sua exposição, e que me parece de grande relevância, né? Digo porque eu tive a oportunidade de, de uma certa maneira, estar acompanhando o trabalho do professor Ricardo. Nós fizemos um GT no Congresso agora, de março, sobre esse tema dentro do Congresso, né? Algumas dos textos que foram citados pelo professor Ricardo são fruto de traduções do pessoal aqui de Porto Alegre, né? O texto do Legrand foi traduzido ao português pelo um aluno meu de doutorado, que já é professor, Gustavo Castanha. Temos textos do Duve traduzidos agora com o apoio do colega Gregório, que vai fazer doutorado agora em São Paulo, que fez mestrado comigo.
o Lopes Medina fiz a tradução para o português. Essas traduções vejo que estão gerando uma ótima repercussão, porque o professor Ricardo vê como um instrumento para colocar os pontos dos nossos estudos, né? Então, eu fico muito alegre com isso. E aí eu partiria já diretamente para uma pergunta, que seria uma forma de entender essas diferenciações entre recepção, transplante e tradução, de uma forma aplicativa, né? De uma forma aplicada disso, nessa diferenciação entre centro e periferia. A primeira delas, a própria questão das traduções dos textos, né? O texto que eu falei do professor Ricardo, como seria importante também ter essa versão em espanhol e em português, porque entra em outros nichos diferenciados, né? E além disso, uma coisa que a gente poderia também se perguntar, quando nós vemos essa visão da prática do direito, de que ainda se fala de uma imitação, né, de uma cópia, em que medida a nossa perspectiva como historiadores do direito, como pesquisadores, ela consegue influenciar os técnicos, os dogmáticos, né? Será que, no fundo, Ricardo, é uma crítica à dogmática jurídica como tal, e que é um convite à pesquisa, e o problema são os expedientes próprios da técnica, da prática, que não dá espaço para pensar e dialogar, né? Para decisões de casos concretos, mas é nesse sentido, né? Porque eu fico pensando, quando a gente fala em centro e periferia, o Ricardo citou o Max Planck e Firenze, o INIDE, o Instituto Brasileiro de História do Direito, são parceiros, trabalham juntos, né? A gente não tem uma postura de subserviência, né? Pelo contrário, nós dialogamos com os colegas europeus. Mas, como o professor Ricardo recordou, não é bem a postura que a gente vê na dogmática. Seria isso. Obrigado, Alfredo. Eu acho assim, a minha preocupação é muito metodológica mesmo, né? Eu acho que tem um território aí para a gente avançar no que diz respeito a essa compreensão, né? Sobretudo nessa época em que eu acho que a gente opera com um pensamento tão dicotômico assim, né? Mas eu também acho que nós temos essa tarefa, né? E o Grossi e o Espanha também não cansavam de repetir isso, de mostrar para os juristas das áreas dogmáticas algumas coisas também, né? Aliás, essa é uma das minhas coisas prediletas, né? Mostrar para um civilista aqui da minha faculdade, ou um processualista, aonde que a teoria dele tá dando água, né? Aonde que a coisa não está funcionando, aonde está faltando mediação teórica, né? Acho que o historiador do direito pode ser alguém que dialoga, né? Não só com essa tarefa, digamos, meio espírito de porco, que até pode aparentar que eu estou querendo dizer agora, ou seja, uma tarefa de botar o dedo na ferida, né? De fazer uma crítica por crítica a alguém da dogmática, mas para poder levar mesmo o diálogo, inclusive nessas áreas, né? Que eu acho que pode ser uma coisa importante. E acho que nós temos a possibilidade de fazer esse tipo de observação e de diálogo de modo privilegiado, mais do que outras disciplinas, né? Então, não sei se te respondi, Alfredo. Enfim, mas te agradeço muito pelas palavras. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta de Gilberto Guerra. Adelante, Gilberto, presentate, por favor. Olá a todos. Professor Ricardo, muito obrigado pela exposição. Muchas gracias por este espacio de compartir conocimiento de historia del derecho. Voy a ser breve. Acá, yo hago el doctorado acá en Frankfurt, en la Universidad de Frankfurt y en el Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho. Acá nosotros, aqui em Frankfurt, de fato, a gente tem trabalhado muito com a ideia de tradução do conhecimento normativo, saber normativo, e existem até trabalhos mais recentes do professor Duve, um trabalho, você citou um livro de 2014, mas há também os trabalhos de Helena Folhante sobre tradução normativa e tudo mais. Então, eu fiquei pensando se o professor Ricardo teria algum posicionamento crítico em relação à produção do que a gente tem feito sobre tradução aqui em Frankfurt, aqui mais no Instituto Max Planck, se você poderia comentar alguma coisa sobre isso. E uma segunda coisa é que
Eu no Brasil, eu trabalhei muito com o professor Marcelo Neves, da Universidade de Brasília, e ele tem uma larga obra desenvolvida na sociologia do direito, na teoria do direito, sobre a condição da modernidade periférica, e avança um pouco questões sobre a periferização do centro também, vendo a Europa e os Estados Unidos não como uma ordem ainda hegemônica, mas uma hegemonia em disputa. Vamos colocar assim, uma hegemonia complexa. Então, por exemplo, hoje, aqui no Max Planck, a gente pode considerar um centro em relação a outras faculdades de direito na América Latina. Eles estão muito preocupados, eles precisam de pesquisadores latino-americanos para que a gente consiga desconstruir todos esses arquétipos que não explicam mais nada na história do direito, na teoria do direito, que são os arquétipos que a gente conhece sobre a codificação, a Constituição, o Estado moderno e etc. Então, a minha pergunta para o senhor seria, professor Ricardo, será se ainda vale a pena falar em centro e periferia, ou a gente está vivendo uma época de periferização do centro? Muito obrigado, Roberto. Um prazer te conhecer. Vamos lá. Em primeiro lugar, veja, eu não tenho... Primeiro, com relação àquilo que vocês estão fazendo aí no Max Planck, ou que está sendo feito no Max Planck, eu acho que até a tua pergunta mostra que talvez eu precise correr atrás de algumas coisas que eu ainda não conheço, né? Heleno Foliante, você disse, eu não conheço essa produção, me interessou bastante, vou atrás. Mas o que eu quero dizer é que assim, aquilo que eu tive contato, em que li e ouvi e vi, né, sobretudo do professor Thomas Duves sobre isso, não foi nada além do que algo estimulante para mim, né? Foi alguma coisa a partir do que eu reconheci que é um tema que hoje está suscitando preocupação em muitos lugares, inclusive em lugares importantes, mas também o próprio conteúdo daquilo que vi, eu acho que foi bastante estimulante para que eu pudesse caminhar naquilo que eu fiz até aqui, né, sobre esse tema, né? Então, eu não tenho crítica ou alguma coisa assim. Na verdade, eu vejo que a gente está caminhando um pouquinho na mesma senda nesse sentido. E te agradeço por trazer esses nomes, etc., que me dão a tarefa agora de dar uma olhada ali. Vi que você colocou um paper aqui no chat, te agradeço por isso. Já vou abrir aqui, Gilberto. Muito obrigado. Quanto ao Marcelo Neves, que é um caro amigo, alguém que já dialogou muito com a história do direito aqui, né? Já estivemos em eventos juntos a história do direito, quase trouxe ele no Congresso de História do Direito, de última vez, não, quase não, ele veio aqui no evento de História do Direito, sim, quando eu era o presidente do Instituto. Mas, assim, eu admiro muito o Marcelo, mas eu não tenho tanta proximidade com o referencial lumaniano, né, que ele, às vezes, opera. E essa reflexão específica que você se refere sobre a periferização do centro, né, eu também desconheço, né? E eu te responderia objetivamente a questão que você colocou, dizendo assim, eu acho, sim, eu estou concordando que a gente tem que relativizar a noção de centro e periferia, né? Agora, eu não sei se eu vou exatamente por esse caminho, por esse mesmo caminho aí da periferização do centro, até porque eu não teria condições agora de avaliar, né, qual que é o argumento do Marcelo Neves. Mas, ao mesmo tempo, eu intuo que a gente está trabalhando um pouquinho a partir de problemas diferentes, talvez, né? A minha reflexão é muito mais do diálogo sobre tradições jurídicas ou sistemas jurídicos ou de teorias jurídicas no tempo. É uma preocupação muito típica, eu acho, de uma reflexão histórico-jurídica. E eu acho que o Marcelo tem outra pegada, né? Eu acho que ele tem uma outra embocadura aí nesse caso, a embocadura mais sociológica nesse sentido e a partir dos referenciais que ele tem. Mas sobre isso também, Gilberto, eu te agradeço muito. Eu acho que eu tenho todos os livros do Marcelo aqui em casa. Eu vou acabar revisitando aqui para dar uma olhada sobre isso e ver de que modo que eventualmente ele dialoga, né, se dialoga com isso que eu estou fazendo agora. E
se dialogar, enfim. Quem sabe numa outra ocasião a gente termina essa conversa. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, Obrigado. Marcelo. Ya están quedando pocos minutos. Yo te agradezco muchísimo. Ha sido súper interesante, súper desafiante esta Viviana, charla. había una pregunta en su momento de Gustavo Siqueira. Ah, sí, puede No sé ser. si pero- Gustavo la continúa. Olá, eu mudei de ideia durante as respostas. Mudó. Já me Mudó. senti contemplado com a questão do professor Agüero. Obrigado. Ok, entonces yo me despido, le paso la palabra al doctor Abásolo porque ya quedan 8 minutos nada más, parece mentira, pero el tiempo vuela. Ricardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta charla y a gente se ve. Bueno, muy bien, entonces. Gracias, Viviana, y le vamos después a dar la palabra, como hacemos habitualmente, al orador invitado, en este caso Ricardo Marcelo, para que se despida. Pero bueno, no me queda más nada que por un lado, agradecerte, como era de esperar, sabiendo además de tus múltiples ocupaciones, que te hayas podido hacer un hueco para compartir con nosotros este momento. Y en realidad creo que como lo estamos sintiendo varios acá, y siempre aprovecho estas oportunidades para hacer alguna proyección a futuro, tendríamos que estar pensando en hacer un seminario internacional sobre estos temas. ¿Por qué no entre los colegas del Instituto Argentino y el Instituto Brasileño? Esta cuestión de las categorías, que además a nosotros nos dan músculo, el músculo de nuestra historiografía jurídica, que tiene una enorme apoyatura en la investigación empírica, va a estar dado por incrementar el grado de reflexión teórica y pensar en herramientas que pueden inspirarse en grandes y queridos y recordados maestros como Antonio Manuel o Paolo Grossi, pero a mí siempre me gusta recordar aquella frase de la época medieval, de Bernardo de Chartres. Ellos han sido gigantes y nosotros somos enanos, pero enanos subidos a sus hombros. Y estamos tratando de pensar, de iluminar, de reflexionar. Así que queda abierta la invitación, casi el desafío, Ricardo. ¿Por qué no pensar en un seminario internacional en este formato para mantener e incrementar el diálogo sobre este tema, que es uno de los temas transversales de nuestra historiografía y de nuestras preocupaciones intelectuales? Por cierto, esto solo ya significa el porqué de mi gratitud, querido amigo. Muito obrigado, Ezequiel. Eu te agradeço muito, como sempre. Quero agradecer demais a Viviana Kluger também pelo convite, pela gentileza e pela oportunidade que me deu de estar aqui com tantas pessoas que eu estimo tanto, né? Conhecer algumas novas, ver aqui alguns queridos orientandos, inclusive, que estão aqui seguindo. E eu tenho dito sempre que quando acontece uma situação dessa, para mim é como se fosse um oásis, né? No meio no meu deserto político de gestão, isso aqui é oásis, né? Eu agradeço demais por isso. Agora, assim, eu preciso, com a licença do Gustavo, talvez anunciar o seguinte, né? O próximo congresso do nosso Instituto Brasileiro de História do Direito, que vai ser em setembro do ano que vem, ele será em Curitiba, né? A cada 4 anos, pelo menos, o congresso acontece em Curitiba, né? E o Gustavo foi muito insistente para que a gente voltasse. E o ano que vem, para nós brasileiros, ele tem esse significado que é o bicentenário da nossa primeira Constituição, de 1824. Vai ser meio difícil que a gente escape um pouquinho de um congresso em torno do tema da história constitucional. Mas eu acho que a sua ideia a gente tem que tentar viabilizar de algum modo, ainda que num evento remoto, Ezequiel, porque eu acho que ficou claro aqui pela fala do Alfredo também, de tantos, né?
do Gilberto, isso que tem acontecido na Itália, na Espanha, na Alemanha, mas também na Argentina, também aqui no Brasil, na Colômbia. Está tendo, eu acho que um interesse muito particular sobre o tema que mereceria que a gente pensasse alguma coisa. É que você me dá um trabalho a mais agora, é uma coisa que me pesa demais, né? Mas como é um oásis, né? Quem sabe, né? Vamos ver aí ao longo desse tempo, quem sabe a gente viabiliza isso para o final desse ano, começo do ano que vem, num formato mais leve, um formato remoto, né? Em que a gente consiga fazer alguma coisa, quem sabe, né? Mas no mais é só agradecimento, agradecimento imenso a Viviana, a você e a todos que tiveram a gentileza e a paciência de poder estar aqui agora. Muito, muito obrigado, muitas graças. Muchas gracias y nos vemos el 3 de agosto, después de nuestro receso invernal, con un segundo encuentro sobre el estado de la historia del derecho en el mundo. Ya tuvimos un primer encuentro, si mal no recuerdo, en el mes de abril, y ahora tenemos un encuentro en el que vamos a hablar sobre la situación de la historia del derecho en México, en Francia y en Alemania. No se la pierdan. Felices vacaciones de invierno para los que están en Argentina y nos vemos el 3 de agosto. Saludos, chao.